Olá pessoal, Antônio Socorrista, ensinando a salvar vidas. Sou enfermeiro, sou especialista em urgência e emergência. A videoaula de hoje é sobre o protocolo MOV. Vou falar sobre esse protocolo, que muitas das vezes você acha que o protocolo é só você monitorizar, oxigenar, veia e o E de exames. Não é só isso, é muito mais. Você tem que ter mais conhecimento, mais propriedade na hora que você estiver monitorizando o paciente. O paciente do pré-hospitalar, do intra-hospitalar, ele chega para você, então você vai monitorizar ele desacordado ou não. E aí quando você monitoriza, não é só monitorizar, é entender o que o monitor vai estar conversando com você. Porque tem duas situações, você tem a clínica do paciente e você tem um monitor ali conversando com você. Então eu tenho o ritmo cardíaco do paciente e eu tenho os parâmetros, pressão, frequência cardíaca, temperatura, respiração. Isso é de suma importância para que o emergencista, enfermeiro, técnico ou médico, comece a trabalhar em cima dessa vítima. Então, quando o paciente está monitorizado, então você tem a frequência dele para saber se ele está taquicárdico ou se ele está bradicárdico. Se ele estiver só no oxímetro, você não vê frequência cardíaca. Você vê bradisfigmia, taquisfigmia ou normisfigmia. São coisas diferentes. Então tem que estudar isso. Então desse ponto é que você começa a trabalhar em cima do paciente. Então, paciente monitorizado, conversando com o monitor. Agora eu vou para onde? Para o oxigênio. Então, o oxigênio também tem que ter responsabilidade de conhecimento, fisiopatologia respiratória. Hoje eu vejo alguns profissionais usando oxigênio em várias profissões, as coisas não são assim. O oxigênio é remédio. Na verdade, o oxigênio ele tem que ser autorizado pelo médico, tem que estar prescrito. Não no caso de uma emergência, mas o emergencista tem que ter esse conhecimento. O enfermeiro, o técnico, o médico. Porque o oxigênio sendo remédio, se você pega um paciente que ele chega com edema agudo de pulmão, se ele chega com efizematoso descompensado e você coloca 8 litros, você pode deixar sequelas ou até mesmo matar o paciente. Então não é só administrar o oxigênio, é entender. E às vezes eu fico observando que as pessoas ensinam de uma forma, coloca o oxigênio em catéter, em máscara. Não é assim, é muito mais do que isso. Tem que ter conhecimento. E depois vem os acessos venosos, né? Que é o V, de veia. Aí vem o acesso, incentivam a colocar o gel 14. Gel 14 é um calibre muito grosso. Você faz isso se você tiver que fazer volume, ou se você tiver que entrar com doses fortes de ataque. Você não vai pegar um paciente que às vezes é um mal súbito, alguma coisa, assim que não tem tanta gravidade, e você vai colocar gel 14, coloca gel 14 no membro superior, coloca na jugular. Não é assim. Nós não podemos maltratar mais o paciente, ele está ali para a gente, então nós temos que acolher ele, ter conhecimento para não deixar ele se sentir mais maltratado do que quando ele chegou. Então não é dessa forma. O profissional de saúde ele tem que entender isso. E ele só começa a entender quando ele começa a estudar, quando ele começa a ter propriedade no que ele está falando, no que ele está fazendo. Isso é um trabalho de equipe. E depois vem o E. O E, qual é a função do E? Exames laboratoriais, exames de imagem, gasometria. Então é isso, é todo um envolvimento que o emergencista tem que ter. O emergencista tem que ter um estetoscópio, tem que ter uma lanterna pré-hospitalar ou INTA para você fazer escala de Coman de Glasgow, ou não, para você avaliar a pupila do paciente. Não é só lá você, eu sou emergencista, eu sei tudo, eu faço tudo. Não é dessa forma. O protocolo MOV ele é claro sobre isso. Não adianta você só monitorizar e não conhecer o monitor, não ter propriedade no que você está fazendo. O monitor é lindo, tem um monte de números ali, mas não é só isso. Você tem que saber
o que é uma frequência cardíaca, o que é uma bradicardia, o que é uma taquicardia. Você tem que saber o que é uma bradisfigmia, uma taquisfigmia e uma normesfigmia. Você tem que saber em temperatura. Pacientes que, se ele estiver fazendo hipotermia, tem que colocar mantas térmicas, soluções salinas quentes no paciente, para aquecer o paciente. Então, esse ensinamento tem que ser dado, tem que ser mostrado, tem que tirar essa cortina que amedronta o profissional de saúde, amedronta no sentido de não querer mostrar para ele a verdade, não ensinar. O gestor, ele tem que ensinar. O enfermeiro é um gestor educacional. Ele, quando entra numa empresa, a empresa tem que ensinar. São a vida das pessoas que estão na nossa mão. É um filho, é um pai, é um avô, é vida. Então não adianta, não tem como trabalhar com um profissional de saúde amador. Tem que ser um profissional de saúde preparado, capacitado. Temos que cobrar isso. Temos que cobrar isso dos gestores. Tá bom, pessoal? Esse desabafo é um desabafo bastante interessante, porque é da forma, essa forma que eu converso com meus alunos, que eles têm que ter. Não é o certificado, o papel é muito bom. O mais importante é você ter propriedade no que você está fazendo, é ter conhecimento. Meu canal é Antônio Socorrista, YouTube, Instagram e Facebook. Dá um like. Fique com Deus e que Deus abençoe a todos.